Bom, pessoal, nessa aula nós vamos conversar sobre a norma operacional de controle disciplinar. Antes, eu tenho que só fazer uma observação para vocês, porque a norma disciplinar que nós temos disponível é justamente essa que foi atualizada no dia 10 de 5 de 2024. Mas aí qual é o problema? Se nós formos ver o edital e a sua retificação, a primeira retificação, ele está colocando essa norma como atualizada em 17 de 1 de 2023. Mas qual é o problema? Se você for buscar a norma, você não vai encontrar a correta, que é justamente essa de 2024. Eu entrei em contato com a banca, mandei e-mail, mas até então eu não tive nenhuma resposta. E por que isso é um problema? Porque se o cara vai pelo lugar correto buscar em legislação e normas da Corregedoria da EBSER, ele vai encontrar justamente essa norma aqui. E, teoricamente, o edital ele foi liberado no final de 2024, ou seja, ele já poderia então pegar no próprio edital essa atualização de 2024, mas infelizmente eles reproduziram, foi um copia e cola do edital anterior, e mesmo nessa primeira retificação eles não fizeram uma correção. Mas eu vou preferir ministrar essa aula com o conteúdo atualizado. Mas se, por exemplo, ele vier a cobrar a norma desatualizada, a gente tem como entrar com recurso. Por quê? Porque essa norma não está mais disponível para estudo. Uma vez que, se você for atrás das legislações e normas da EBSER, essas normas da Corregedoria, você só vai encontrar a norma que está atualizada. Então, é só aqui uma observação para que não tenha nenhuma confusão. Mas vamos lá. Essa norma operacional ela vai dispor justamente sobre o procedimento apuratório para aplicar penalidades disciplinar no âmbito da EBSER. Mas qual vem ser então o objetivo dessa norma de controle disciplinar? O objetivo é o de estabelecer procedimentos relativos à apuração de quê? De uma possível irregularidade que aconteça onde? Na própria EBSER. E aí ela vai tratar da análise e investigação de um fato dito irregular e uma eventual imputação de responsabilidade disciplinar aplicado aos agentes públicos. E aí a gente já vai para quem é justamente aplicado essa norma de controle disciplinar. Aplica-se aos empregados públicos seletistas contratados pela EBSER na forma do artigo 10 da Lei 12.550, inclusive os que se encontrarem cedidos a outros órgãos. A gente sabe que essa forma é justamente por que meio? Por meio de concurso, de provas ou de provas e títulos. E aí ele coloca que, inclusive, a norma vai se aplicar para esses empregados públicos que forem cedidos a outros órgãos, ou seja, eles entraram na EBSER pelo concurso de provas ou de provas e títulos, mas eles estão cedidos para atuar em outro órgão ou em outra instituição, mas eles também estão submetidos à norma operacional de controle disciplinar. Também aplica-se essa norma aos agentes públicos cedidos ou em exercício na EBSER. De quem é que a gente lembra quando fala sobre esses agentes públicos? Aquele servidor que era do hospital universitário, mas que a EBSER agora foi contratada para atuar nesse hospital. Aquele servidor ele pode ser cedido para a EBSER, ele não vai perder os seus benefícios, não vai perder o seu salário, vai continuar recebendo normal, escala de trabalho igual, submetido ao regime jurídico único, mas ele está cedido para a EBSER, mas mesmo assim ele também estará sujeito a essa norma de controle disciplinar. Também aplica-se essa norma aos membros do corpo diretivo. Em quem é que a gente pensa? Num membro, por exemplo, da diretoria executiva, do comitê de auditoria, dos outros conselhos e comitês da EBSER. E aí, nessa norma atualizada, nós temos que também, esse grupo especial aqui de residentes e estudantes agora também estão submetidos a essa norma de controle disciplinar. Isso é uma diferença importante que pode até vir ser cobrada em prova, porque até 2023, até essa atualização anterior, estudantes e residentes não estavam submetidos à norma de controle, mas agora estão também submetidos à norma de controle
disciplinar. Aí o parágrafo único coloca que a EBSER, na aplicação dessa norma, ela obedecerá, dentre outros, os princípios. Então são vários princípios que na verdade são até constitucionais. Princípio da legalidade, da finalidade, da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência. Mas como nós não temos questões de bancas, né? Inclusive das bancas que fizeram anteriormente o concurso da EBSER, a banca do Sabino já preparou aqui questões para a gente poder revisar esse conteúdo. Então vamos lá. Vê só. A norma operacional de controle disciplinar dispõe sobre o quê? Sobre o procedimento apuratório para aplicação da penalidade disciplinar. No âmbito de quem? No âmbito da EBSER. Com relação à aplicabilidade, analise os itens abaixo. Ou seja, qual é o comando da questão? Ela quer saber a quem se aplica essa norma operacional de controle disciplinar. Então vamos lá observar os itens. A residentes e estudantes se aplica a norma, perfeito. Inclusive foi até recentemente atualizado. Aos membros do corpo diretivo se aplica? Se aplica. É só pensar nos membros da diretoria executiva e dos conselhos e comissões da EBSER. Item 3. Aos agentes públicos contratados ou em exercício na EBSER. Se aplica? Não se aplica. Mas como assim a gente acabou de ver que agentes públicos se aplica? Sim, mas não são agentes públicos contratados, são agentes públicos cedidos para a EBSER. Então aqui nós temos, na verdade, uma pegadinha. Essa questão aqui, esse item aqui, ele está incorreto. Então, o que é que nós temos? Está correto que se verifica apenas nos itens 1 e 2. O item 3, ele está incorreto. Mais uma vez, muito cuidado na hora da leitura do item para você não perder uma questão por leitura muito rápida, porque não observou direito. Porque para a legislação, muitas vezes o que eles confundem é ou coloca realmente um conceito muito errado para o que a legislação dizia, ou então ele faz essas trocas sutis de palavras. Então tem que estar aí observando muito bem para não acabar perdendo uma questão que pode aí garantir a tua aprovação e uma colocação muito boa. Então apenas 1 e 2 é que estão corretos. Continuando. Aqui no artigo 3º, a gente já começa a falar sobre algumas definições que são importantes e que já foram até cobradas em prova. A primeira definição é a de ampla defesa e contraditório. O que vem a ser a ampla defesa e contraditório? É o direito de participação do acusado no esclarecimento dos fatos investigados, por meio de produção de provas, acesso à documentação juntada aos autos e a apresentação de argumentos de defesa e prova. Ou seja, o cara que está sendo investigado, ele tem direito de participar justamente no esclarecimento do que foi investigado. E aí ele pode acessar as provas que foram produzidas, acessar os documentos que foram gerados nessa investigação e também o direito de apresentar um argumento para se defender. Então, a ampla defesa e o contraditório, ele é aceito na norma de controle disciplinar da EBSER. Outro conceito importante é o de antecedentes funcionais. O que vem a ser, então, esses antecedentes funcionais? São circunstâncias, olha só, circunstâncias examinadas a partir dos dados registrados nos assentamentos do empregado público. Na verdade, esses assentamentos do empregado público são os documentos que são gerados ou produzidos em decorrência da vida funcional de um servidor público. Então, naqueles documentos vão colocando as observações, né? Alguma coisa que ele acertou ou alguma coisa que ele errou. Tanto que ele coloca, seja positivamente ou negativamente. E aí nós temos que são exemplos de bons antecedentes funcionais que está nos assentamentos desse servidor, por exemplo, os agradecimentos, os elogios que estiverem registrados nos assentamentos do empregado,
ou qualquer outro documento que demonstre a sua dedicação e comprometimento com o trabalho. Então, isso aí são antecedentes funcionais positivos. Agora, os que são maus antecedentes, quais exemplos nós temos? Nós temos que são mais antecedentes. Os termos de ajustamento de conduta descumpridos ou qualquer outro documento que demonstre a falta de compromisso com o trabalho. Nós vamos ainda ver qual é o conceito desse termo de ajustamento de conduta, que é o famoso TAC, que na verdade ele é um instrumento alternativo num processo disciplinar para garantir que o servidor ele se livre daquele processo, daquela acusação, quando é uma infração de menor potencial ofensivo. Então é meio que um acordo consensual, né? Um acordo entre as partes para livrar o servidor daquele processo disciplinar. É claro que envolve aí uma punição, ainda que seja mínima. Então esse aí é o conceito de antecedentes funcionais, que como nós vimos podem ser bons antecedentes e também maus antecedentes. O próximo conceito é o de ato omissivo. Ato omissivo é a não realização, olha só para o não realização de um comportamento exigido que o agente tenha o dever funcional de praticar no exercício das suas atribuições, ou não tendo o dever de praticar, ele deixa de promover-lhe a comunicação quando identifica o fato omissivo. Na verdade, a omissão ela se configura com a falta de uma ação, né, de uma pessoa, numa situação em que era esperado que ela tivesse uma posição de intervenção ou se posicionasse, né, diante daquela situação. Então, o ato omissivo é justamente a não realização de algo que alguém precisava fazer. Ou seja, ele tinha, né, ou ele tem o dever funcional de praticar no exercício das suas atribuições. Mas também tem outra possibilidade, que é, não tendo o dever de praticar, ele deixa de promover a comunicação quando identifica o fato omissivo. Ou seja, se não era para ele fazer, mas ele viu a omissão acontecendo, ele tem que comunicar então esse fato omissivo. Então, esse aí seria o conceito correto. Aí cuidado, porque nós temos também o ato comissivo, que se parece com o ato omissivo. Mas o ato comissivo, ele é definido dessa forma. É aquele que se realiza mediante ação ou que se perpetua com o resultado da omissão. Então, qual seria a diferença? No ato omissivo, a pessoa pode ter o dever de agir e ela não faz nada. Já o ato comissivo é aquele que se realiza mediante uma ação, ou então resultante da omissão que alguém não praticou. Então, esse vem a ser o ato comissivo. Outro conceito importante definido é a autoridade instauradora, ou seja, a autoridade com competência para fazer o quê? Para instaurar o processo disciplinar. Já a autoridade julgadora é a autoridade com competência para julgar o procedimento disciplinar. Então, nós temos uma autoridade que instaura o processo disciplinar, mas também temos uma autoridade que julga, né, com competência o procedimento disciplinar. E aí, quais vêm ser, então, as circunstâncias agravantes? Circunstâncias agravantes são situações relacionadas à conduta e que podem atuar contra a defesa desse servidor, majorando, ou seja, aumentando a penalidade a ser aplicada. E aí a própria definição vai trazer os exemplos de aplicação dessas circunstâncias agravantes. Então, são circunstâncias agravantes, o registro de penalidade vigente no assentamento funcional, ou seja, o registro de uma penalidade nos documentos desse servidor. Além disso, o comprovado treinamento na área técnica relacionada à infração. Então, o empregado público, ou o agente público, ou o estudante ou residente cometeu uma falha,
que ele foi treinado para saber que não deveria cometê-la, ou foi treinado a ponto de não cometer essa falha. Então isso vai ser registrado como sendo uma circunstância agravante. Alguém que estava treinado ainda assim cometeu o erro que não deveria ter cometido. Também, como circunstância agravante que majoram a penalidade a ser aplicada para esse servidor, é a elevada experiência e tempo de serviço na área. Porque uma coisa é alguém que está começando, outra coisa é o cara que tem 10, 15 anos de serviço e ainda assim comete um erro que foi considerado irregular, né? Na apuração pelo conselho que estabelece essas irresponsabilidades. Além disso, o fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão pode aumentar também a penalidade a ser aplicada. E por último, ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício ou profissão. Então, todos esses exemplos, eles são exemplos de aplicações que são circunstâncias agravantes que acabam majorando, ou seja, aumentando a penalidade a ser aplicada. E aí mais uma questão da banca Sabino, já que a gente não tem questão de bancas anteriores sobre o conteúdo. Então vamos lá. O artigo 3º da norma operacional de controle disciplinar estabelece definições para efeitos da própria norma. Assinale a alternativa que define corretamente o ato omissivo, ou seja, ele quer que você defina corretamente o ato omissivo. Vamos para a letra A. A letra A diz que o ato omissivo é a realização de um comportamento exigido que o agente não tenha o dever funcional de praticar no exercício de suas atribuições, ou não tendo o dever de praticar, deixa de promover a comunicação quando identifica o fato omissivo. E aí, esse conceito está correto? Realização de um comportamento exigido que o agente não tenha o dever funcional de praticar. Não, isso aqui está errado. Que o agente tenha o dever funcional de praticar. Então, o item A ele está incorreto. Então, a gente já descarta. Alternativa B. O ato omissivo é aquele que se realiza mediante ação ou que se perpetua com o resultado da omissão. Esse é o conceito de ato omissivo? Não, esse é o conceito de ato comissivo. Ele se realiza mediante ação. O agente faz alguma coisa. Ou então ele vai se perpetuar pelo fato de ele não ter feito ou ele ter se omitido a fazer o que deveria ser feito. Então, a alternativa B traz o conceito de ato comissivo e não de ato omissivo. Alternativa C. São situações relacionadas à conduta e que podem atuar contra a defesa, majorando a penalidade a ser aplicada. Esse é o conceito para ato omissivo? Não. Esse é o conceito para circunstância agravante. Leu algo que fala sobre majorar a penalidade, então está relacionado a circunstâncias agravantes e não ao ato omissivo. Então só faltou a letra D, que com certeza é a nossa resposta correta, né? Então vamos analisar. Ato omissivo é a não realização de um comportamento exigido, perfeito, que o agente tenha o dever funcional de praticar no exercício de suas atribuições, ou não tendo o dever de praticar, ele deixa de promover-lhe a comunicação quando identifica o fato omissivo. Então, esse aqui é que é o conceito ideal para ato omissivo e que é empregado pela própria norma de controle disciplinar. Então, a alternativa correta para a nossa questão é a alternativa D, de demais. Então, continuando, vamos lá. Ainda mais conceitos, né, mais definições que a norma estabelece. Ainda são outros tipos de circunstâncias agravantes. Então, são outros exemplos de aplicação de circunstâncias agravantes.
ter o agente cometido a irregularidade em desfavor de criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, em ocasião de incêndio, inundação ou qualquer calamidade pública. Então, se o agente comete em desfavor dessas pessoas ou nessas ocasiões, também são circunstâncias que vão aumentar a penalidade desse servidor. E também o último exemplo de aplicação de circunstâncias agravantes é quando ele atua em condições de infraestrutura física e operacional de sua unidade que favoreçam o desempenho de suas atividades, ter cometido o ato por motivo irrelevante. Ou seja, ele tinha possibilidades estruturais, físicas, recursos humanos suficientes para evitar que um erro acontecesse. Mas ainda assim, considerando todos esses fatores, o empregado público ou o agente público ou o residente ou o estudante cometeu essa falha. Então isso também vai ser considerado uma circunstância que pode aumentar a penalidade para esse agente público, né? Ou esse empregado público. E aí, da mesma forma que nós temos as circunstâncias agravantes, nós também temos circunstâncias que são ditas atenuantes. E aí, qual é a definição para essas circunstâncias atenuantes? A circunstância atenuante vem a ser, então, situações relacionadas à conduta que podem atuar a favor da defesa, diminuindo a penalidade a ser aplicada. Então, se a circunstância é agravante ela aumenta a penalidade, a circunstância atenuante diminui a penalidade. E aí são exemplos de aplicação dessas circunstâncias atenuantes. Então, nós temos como exemplo o agente ter procurado, por sua espontânea vontade com eficiência, logo após a infração, evitar ou minorar as consequências desta, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, o agente cometeu um erro, mas aí, de livre e espontânea vontade e eficientemente, logo após que a infração, logo após que o erro aconteceu, ele buscou evitar ou diminuir as consequências desse seu erro, ou até mesmo antes do julgamento ele reparou o dano que cometeu. É claro que existem danos, né? Por exemplo, a morte, por exemplo, de um paciente, uma complicação resultante de uma prática clínica incorreta, não são irreparáveis, né? Mas quando dá tempo de fazer de reparar o dano, é uma circunstância que pode diminuir a penalidade desse agente público. Outra circunstância atenuante é a comprovada falta de treinamento ou capacitação do empregado na área técnica relacionada ao fato irregular. Então, da mesma forma que a circunstância agravante era a pessoa ter tido treinamento e ainda assim cometeu o erro, da mesma forma é a pessoa ter cometido o erro porque não estava treinado ou capacitado tecnicamente para aquela função ou para aquela atividade. Ainda são consideradas circunstâncias atenuantes, outras aplicações, né, de circunstâncias atenuantes. Nós temos os problemas de ordem pessoal devidamente justificados. Problemas de ordem pessoal devidamente justificados e que possam comprometer a rotina ou o desempenho do empregado. O empregado pode estar, de repente, passando por um problema, né, de ansiedade ou depressão ou qualquer outro distúrbio neuropsicológico que perturbou, né, perturbou a sua organização, e aí ele acabou cometendo, né, uma infração. Então, isso pode ser uma circunstância que diminui a penalidade para esse servidor. Além disso, precárias condições de infraestrutura física e operacional da administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado. Percebam que as circunstâncias atenuantes, elas são o contrário das circunstâncias que aumentam, né,
que majoram a penalidade. Então, da mesma forma que o cara que tinha infraestrutura física cometeu o erro, o outro pode ter cometido o erro ou a infração porque ele não tinha uma infraestrutura física e operacional que possibilitasse o desempenho ideal das suas funções. Também são os obstáculos, as reais dificuldades do gestor na previsibilidade do resultado ou do dano. Então, também é outra circunstância atenuante. E também nós temos a confissão espontânea depois que a pessoa cometeu a infração. Também é uma circunstância que pode atenuar a infração cometida, né? O erro cometido pelo servidor. Além disso, nós temos ter cometido o ato sob domínio de violenta emoção, de repente numa situação aí de estresse, né? A pessoa resolveu praticar determinada conduta quando deveria se acalmar para daí não cometer nenhum erro. Mas aí ele ter cometido sob o domínio dessa violenta emoção pode fazer com que a sua penalidade seja diminuída. Outro conceito importante é o conceito de citação. A citação é a comunicação formal ao empregado. Comunicação formal ao empregado para a ciência, né? Ou seja, para que ele fique sabendo a partir da qual o agente se torna acusado no processo administrativo sancionador, que é justamente o PAS. Mas nós vamos ver também esse conceito daqui a pouco. Então, a citação é a oportunidade, né, de ser comunicado formalmente ao empregado que ele está, né, se tornando um acusado no processo administrativo sancionador. Outras definições são a de comissão apuradora. A comissão apuradora, vou voltar aqui, a comissão apuradora é a comissão designada pela autoridade instauradora e responsável pela condução do procedimento administrativo durante o período de vigência da portaria. Então, é a comissão que vai agir, né, conduzindo o processo administrativo. E aí, se há uma comissão apuradora, também existe um comissário que atua nessa comissão. Esse comissário é o empregado ou servidor público designado pela autoridade instauradora para conduzir a investigação preliminar durante o período de vigência da portaria. Esse cara aqui, esse comissário, é o próprio empregado público ou um servidor público daquela instituição. Muitas vezes, na maioria das vezes, quem está ali sendo investigado não sabe quem é esse comissário. Ele aparece lá, ele começa a fazer investigação e apontar, né? Acolher os dados, as provas, mas ele é da própria instituição. O ECOR, aqui, ó, ECOR, é o sistema de procedimentos da Corregedoria da EBSER, mas também nós temos o EPAD. O EPAD é o sistema desenvolvido pela Controladoria Geral da União, pela CGU, de preenchimento obrigatório, de acordo com a portaria CGU número 2463 de 2020, que organiza as informações dos procedimentos administrativos, correcionais e gera peças necessárias para a condução dos procedimentos disciplinares. Então, são dois sistemas, né? O ECOR, que é o sistema de procedimentos da Corregedoria da EBSER, e o EPAD é esse que foi desenvolvido pela CGU e que é de preenchimento obrigatório. Ainda outras definições, nós temos a definição de fato irregular. O que vem a ser o fato irregular? O fato irregular é um ilícito administrativo ou qualquer ação ou omissão lesiva ao interesse público. Então, esse vem a ser o fato irregular, um ilícito administrativo. Outro conceito importante que, na verdade, a gente já sabe, né? Esse conceito de Hospital Universitário Federal. É o Hospital Universitário Federal que está filiado à rede EBSER. E a gente sabe que essa filiação é justamente quando a EBSER estabelece contrato com esse hospital universitário. Na verdade, o contrário, né?
O Hospital Federal é que faz contrato com a EBSER. Infração leve. A infração leve é qualquer das infrações disciplinares listadas no artigo 112 desta norma, referenciadas no regulamento de pessoal da EBSER. Então, lá no artigo 112, a gente vai ver justamente quais são essas infrações ditas leves. Outros conceitos é o de infração média. Temos a infração leve. A infração média vem a ser o quê? A infração média é qualquer das infrações disciplinares listadas no artigo 113. O 112 traz as infrações leves, o 112 na infração leve e o 113 traz as infrações médias, referenciadas também no regulamento de pessoal da EBSER. Agora, a infração grave é qualquer das infrações disciplinares listadas no artigo 114, mas que, além de estarem referenciadas no regulamento de pessoal da EBSER, ela também está referenciada na consolidação das leis do trabalho, ou seja, também estão contidas na CLT. A investigação preliminar. Investigação preliminar constitui o procedimento administrativo de caráter preparatório, informal e de acesso restrito. É quando os procedimentos estão começando para estabelecer o processo administrativo disciplinar, né? Que objetiva fazer o quê? A coleta de elementos de informação para a análise da existência dos elementos de autoria e materialidade relevantes para a instauração do processo administrativo sancionador. Eu falei administrativo disciplinar, mas é administrativo sancionador. Então, seria os meios iniciais, né, para poder chegar até esse processo. Então, isso vem a ser a investigação preliminar. Outros conceitos, a instauração. A instauração é o ato formal de constituição da própria investigação preliminar ou de processo administrativo sancionador. Então, temos a instauração e também temos a instrução. A instrução é a fase do processo administrativo sancionador, no qual a comissão apuradora ou o comissário disponibiliza as provas instrutórias do processo. Lembra que o comissário vai começar a fazer a busca, né, pelas provas, materializando, né, aquele fato que ocorreu? Então, a instrução é justamente esse momento em que o comissário ou a comissão apuradora vai disponibilizar essas provas instrutórias do processo para exercício da ampla defesa e do contraditório, que nós já vimos que é a possibilidade daquele servidor ou daquele empregado público esclarecer os fatos que estão sendo colocados diante dele e também complementar as diligências, né, ou as investigações que entender pertinentes. Então, a instauração é quando se constitui a investigação preliminar ou PAS, e a instrução é justamente quando são apresentadas ou disponibilizadas essas provas e a possibilidade de o servidor, né, o agente público, exercer a sua ampla defesa e também contrariar, né, a chance de rebater aquelas provas que são apresentadas, ou então complementar com outras investigações que entender pertinente. A matriz de responsabilização é o método de estruturação da apuração feita em caráter inicial, que permite a sistematização das informações coletadas durante a fase de admissibilidade e tem por base os seguintes elementos: fato ou conduta, né? O agente, os elementos de informação, os elementos faltantes e possível tipificação. Então, essa é a matriz de responsabilização. Ela contém esses elementos que nós citamos: fato ou conduta, o agente que cometeu, os elementos de informação, os elementos faltantes e uma possível tipificação. Ainda outros conceitos, calma que já acaba, viu? Notificação. A notificação
é a comunicação emitida ao agente público com o objetivo de cientificá-lo sobre quaisquer atos processuais. E aqui, o processo administrativo sancionador, conhecido pela sigla PAS, né? PAS. É o procedimento punitivo com contraditório, instaurado em desfavor do empregado público, que se destina a elucidar as irregularidades na EBSER, dos quais possa resultar na aplicação da penalidade disciplinar. Então, é o procedimento no todo, né, que vai justamente, a depender das irregularidades, resultar na aplicação de uma penalidade disciplinar para esse empregado público. A reincidência, a gente já conhece o conceito, né, é verificada quando o empregado com penalidade vigente do registro funcional, em seu registro funcional, ele reitera na prática de infração disciplinar. Ou seja, o cara já tinha lá nos seus documentos informando que ele cometeu uma irregularidade e ainda na vigência dessa última penalidade por conta da irregularidade, o servidor volta a praticar outra infração disciplinar, ou a mesma, né, que tinha praticado anteriormente. O residente é o profissional que, após concluir a graduação, cursa residência em hospital universitário federal filiado à EBSER. Engraçado que ele não traz o conceito de estudante, né? Ele traz só o conceito de residente. Tipificação é o enquadramento da conduta do agente aos preceitos legais, administrativos e regulamentares, vigentes à época do fato e ou da prática do ato sob apuração. Então, a gente vai enquadrar esse empregado público no tipo respectivo, né? A depender da infração que ele cometeu. E, por último, nós temos o termo de ajustamento de conduta que a gente viu lá atrás. Esse termo é o procedimento administrativo voltado, como eu comentei para vocês, à resolução consensual de conflitos, um acordo entre as partes, por meio da assinatura de um instrumento no qual o empregado público interessado, ele se compromete a ajustar sua conduta em observância aos deveres e proibições previstas na CLT, no Regulamento de Pessoal da EBSER e no Código de Ética e Conduta da EBSER. Então, é justamente essa resolução consensual de conflitos, o acordo entre as partes. Pronto, essa foi a última definição que a norma estabelece. Continuando. A investigação preliminar, quando é que ela deve ser instaurada? Então vamos lá. A IP, a investigação preliminar, ela deve ser instaurada quando a apuração demandar previamente a coleta de elementos de informação para análise acerca da existência dos elementos de autoria e materialidade relevantes para a instauração do processo administrativo sancionador. Então é aí que a investigação preliminar ela vai ser instaurada. Aí vejam só, essa investigação preliminar é o único procedimento cabível para a apuração da conduta dessas pessoas aqui, de agentes públicos originariamente vinculados às universidades federais que estejam cedidos ou em exercício na EBSER. Essa investigação preliminar também é o único procedimento cabível para a apuração de condutas de residentes e de estudantes. E, por último, de ex-agentes públicos que tenham praticado irregularidade durante o exercício da função ou cargo público. Então, vejam que aqui ele não coloca a investigação preliminar como sendo o único procedimento cabível para os empregados públicos da EBSER. Então, pode ser que a gente tenha outro tipo de meio, né, até se chegar no processo disciplinar ou no processo administrativo sancionador, que não seja a investigação preliminar, uma vez que ele não inclui ele aqui nesse rol, né, de exemplos.
O processamento do fato irregular, nos casos em que seja possível identificar na notícia de irregularidade todos os elementos da matriz de responsabilização, poderá ser realizado diretamente por meio do PAS. Lembram dos elementos lá dessa matriz de responsabilização, que eram fato-conduta, o agente, elementos de informação, os elementos faltantes e também uma possível tipificação. Então, quando nesse processo de fato irregular a gente tenha identificado essa notícia de irregularidade, esses elementos da matriz, a gente pode realizar diretamente por meio do processo administrativo sancionador. Além disso, o parágrafo único coloca aqui: a investigação preliminar ela não poderá ser dispensada nos casos listados no artigo 5º desta norma. Que casos são esses, Sabino? É justamente esses casos aqui. Não pode ser dispensada investigação preliminar nos casos em que for preciso apurar a conduta desses agentes públicos, de residentes e estudantes e de ex-agentes públicos que tenham praticado irregularidade durante o exercício da função ou do cargo público. Então, pode ser que a gente não tenha investigação preliminar para quem? Para os empregados públicos da EBSER. Continuando. A comunicação dos atos correcionais poderá ser presencialmente ou por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, desde que assegure a comprovação da ciência do interessado ou de seu procurador com poderes específicos. Ou seja, depois que foi comunicado que aquela pessoa está envolvida em uma investigação preliminar, durante o processo de investigação, essa comunicação ela pode se dar por via postal ou com aviso de recebimento, ou também por meio eletrônico, desde que seja assegurado a comprovação que o agente está ciente de que ele está participando desse processo, ou então do seu procurador com poderes específicos. E aí, o interessado que se encontrar em um local incerto ou não sabido, ou seja, a gente não está encontrando esse interessado, esse agente público ou servidor que cometeu essa penalidade, que foi informado que ele está participando desse processo de investigação, o que acontece? Ele poderá ser notificado dos atos correcionais por edital publicado no Boletim de Serviço da EBSER, devendo ser inserida a cópia da publicação no processo. Então, não se sabe onde o servidor está, onde o empregado público ou ex-empregado está. Então, a gente vai fazer essa comunicação onde? No edital publicado no Boletim de Serviço da EBSER, devendo ser inserida uma cópia da publicação no processo. E quando é que essa comunicação ela será nula? Ou seja, quando ela não vai ter validade? Quando feita sem observância das prescrições normativas, mas o comparecimento do interessado supre sua falta em regularidade. Ou seja, foi feita uma comunicação para esse agente público, só que ela foi feita sem observar essas prescrições normativas. Só que mesmo assim, o cara ou o interessado que foi comunicado, ele compareceu ao processo. Mas infelizmente, como não foi verificada a prescrição, essas prescrições normativas, essa comunicação ela não terá validade. Muito cuidado com isso na hora da prova. Não é porque a pessoa apareceu no processo lá, mas a comunicação foi feita com irregularidades que ela será válida. Infelizmente, ela será nula, como a própria norma estabelece. A comunicação ela poderá ser efetuada por que formas? Via correio eletrônico institucional ou particular, aplicativos de mensagens instantâneas, por exemplo, o próprio WhatsApp, meios eletrônicos corporativos colocados à disposição dos empregados, recursos tecnológicos similares.
Então, estes são os meios por quais a comunicação ela pode ser efetuada. Mas nós temos que observar alguns critérios com relação a essa comunicação, né, que pode ser por diferentes meios. Mas antes, vamos para mais uma questão para a gente aprimorar o nosso conhecimento sobre o tema. Mais uma vez, uma questão da banca Sabino, né? Já que a gente não tem questões anteriores. Então vamos lá. A norma operacional de controle disciplinar dispõe sobre o procedimento apuratório para aplicação da penalidade disciplinar no âmbito da EBSER. Com relação à comunicação no processo disciplinar, assinale a alternativa incorreta. Então, o que é que ele quer? Ele quer que você encontre justamente a alternativa que está incorreta. Então, vamos lá. Alternativa A. A comunicação dos atos correcionais poderá ser efetuada presencialmente, por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, desde que assegure a comprovação da ciência do interessado ou de seu procurador com poderes específicos. A questão está perfeita, está corretíssima. Alternativa B. O interessado que se encontrar em local incerto e não sabido poderá ser notificado dos atos correcionais por edital publicado onde? No Boletim de Serviço da EBSER, devendo ser inserida uma cópia da publicação no processo. O item também está corretíssimo, a gente acabou de ver isso. Alternativa C. A comunicação poderá ser efetuada via correio eletrônico institucional ou particular, aplicativos de mensagens instantâneas, meios eletrônicos corporativos colocados à disposição dos empregados ou recursos tecnológicos similares. O item também está perfeito. Então, correta A, correta B e correta C. Vamos para a alternativa D. A comunicação será válida mesmo quando feita sem observância das prescrições normativas, pois o comparecimento do interessado supre sua falta ou irregularidade. Foi isso que a gente viu? Não. A gente viu que a comunicação será nula quando feita sem observância dessas prescrições normativas, ainda que o interessado ele compareça. Infelizmente, como não foi observada as prescrições normativas, a comunicação ela será considerada nula. Então, a alternativa correta para a nossa questão é a alternativa D, uma vez que ele busca justamente a alternativa que está incorreta. Aí, só para a gente verificar, a alternativa E, né, que também está correta, a comunicação realizada na forma eletrônica, feita ao interessado ou seu procurador com poderes específicos, deverá ocorrer na forma de mensagem escrita acompanhada do arquivo de imagem do ato administrativo. A gente não viu esse item ainda, mas vamos ver agora no próximo slide, mas ele também está corretíssimo. Então, de fato, a alternativa correta para a questão, que na verdade está incorreta, é a alternativa D. Aqui, ó. A comunicação realizada na forma eletrônica, feita ao interessado ou ao seu procurador, com poderes específicos, deverá ocorrer de que forma? Na forma de mensagem escrita, acompanhada do arquivo de imagem do ato administrativo. A comunicação deverá ser comprovada mediante a juntada no processo da cópia digital da mensagem, evidenciando o dia e o horário em que ocorreu a confirmação do recebimento da mensagem pelo destinatário. Outro aspecto importante: enviada a mensagem de forma eletrônica, a confirmação do recebimento da comunicação se dará mediante essas formas: mediante a manifestação do destinatário, né? Ele aí informando que recebeu essa mensagem de comunicação, a notificação de confirmação automática de leitura, aí é quando a gente fala sobre aplicativos de mensagem, né? Por exemplo, o WhatsApp tem aquele verificado, né? As duas linhas indicando que a pessoa recebeu e visualizou a mensagem.
O sinal gráfico é característico do respectivo aplicativo que demonstra de maneira inequívoca a leitura por parte do destinatário, né? Então se aplica aqui a questão do WhatsApp. A ciência ficta, quando encaminhada para o correio eletrônico ou número de telefone móvel informados ou confirmados pelo interessado no curso do procedimento disciplinar. E além disso, nós temos o atendimento da finalidade da comunicação. Aí vejam só, a não ocorrência de quaisquer dessas hipóteses aqui, que nós comentamos, no prazo de 5 dias, tornará obrigatória a repetição da comunicação por qualquer outro meio. Ou seja, usou todos esses meios para poder se comunicar, ou pelo menos um deles, e ainda assim a gente não teve nenhuma confirmação por qualquer dessas formas. Então aí no prazo de 5 dias úteis é obrigatório que haja uma repetição dessa comunicação. Continuando. No caso de recusa do recebimento da comunicação processual, deverá ser lavrado um termo próprio, constando o nome, a data, a hora e o local e assinatura do responsável pelo ato e de duas testemunhas, o que implicará a presunção de ciência do destinatário, no fato de ele se recusar a receber essa comunicação processual. É impedido de atuar no processo administrativo regulamentado por esta norma o agente que, então não pode fazer parte desse processo administrativo o agente que seja cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau do acusado ou de quaisquer pessoas que atuem no processo. Então não pode participar quem for aí dessa classificação. Também não pode participar o agente que tenha interesse direto ou indireto na matéria ou objeto de apuração. Também não pode atuar o agente que tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou defensor dativo. E também o que esteja litigando, né, ou junto com quem participou da infração, judicial ou administrativamente com o investigado ou o respectivo cônjuge ou companheiro. Então, esses agentes aqui não podem ser nenhuma dessas pessoas. É considerado suspeito para atuar no processo administrativo regulamentado para esta norma o agente que, então é suspeito quem? Que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o investigado ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parentes afins até o 3º grau. Também é suspeito o agente que incorrer em impedimentos ou suspeição. Ele deve comunicar o fato à autoridade competente. Na verdade, aqui já é outra coisa, né? Não é suspeito, não. O agente que incorrer em impedimentos ou suspeição, ele deve comunicar o fato à autoridade competente que adotará as providências cabíveis. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar impedimento ou suspeição constitui uma falta grave para efeitos disciplinares, ou seja, o agente ele não podia participar do processo e aí ele se omitiu de comunicar que era impedido ou era suspeito para participar nesse processo. Então isso é uma falta grave, o fato dele não fazer essa comunicação. E aí é claro que estabelecerá também uma punição para essa pessoa pelo fato dela não ter comunicado previamente que ela era suspeita, né? Ou impedida de participar durante esse processo. Aí, para a gente fechar essa primeira parte da aula, mais uma questão da banca Sabino, para a gente aperfeiçoar mais o nosso conhecimento. Então, vamos lá. A norma operacional de controle disciplinar dispõe sobre o procedimento apuratório para a aplicação da penalidade disciplinar no âmbito da EBSER. Com relação a essa norma, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A norma é aplicada no âmbito da EBSER para os empregados públicos seletistas contratados pela EBSER, inclusive
os que se encontrarem cedidos a outros órgãos. Também aplica-se a agentes públicos cedidos ou em exercício na EBSER e membros do corpo diretivo. Porém, não se aplica aos residentes e estudantes, que serão responsabilizados por norma da própria universidade. E aí, o item está correto ou está incorreto? Esse item está incorreto. Percebam, perfeitamente é empregado para agentes públicos seletistas, inclusive os que se encontrarem cedidos a outros órgãos, agentes públicos cedidos a exercícios na EBSER e membros do corpo diretivo. Agora isso aqui, porém não se aplica, falso, se aplica também a residentes e estudantes. Não tem essa de que serão responsabilizados por norma da própria universidade. O item está incorreto, então não serve para a gente. Alternativa B. Circunstâncias agravantes são situações relacionadas à conduta e que podem atuar contra a defesa, atenuando a penalidade a ser aplicada. Essa alternativa está correta ou incorreta? Como foi que o Sabino ensinou a ler a alternativa? Passo a passo, respeitando as vírgulas e os pontos. Então, lendo novamente. Circunstâncias agravantes são situações relacionadas à conduta e que podem atenuar contra a defesa. Olha a vírgula, pausa. Até aqui tudo perfeito? Perfeito. Circunstâncias agravantes, situações relacionadas à conduta e que podem atuar contra a defesa, atenuando a penalidade a ser aplicada. Se é uma circunstância agravante, como é que ela vai atenuar a penalidade? Ela vai majorar, na verdade, ou seja, vai aumentar a penalidade. Então, o item também está incorreto e não serve para a gente. Alternativa C. O processamento de fato irregular, nos casos em que seja possível identificar na notícia de irregularidade todos os elementos da matriz de responsabilização, não poderá ser realizado diretamente por meio do PAS. O item está correto ou incorreto? Incorreto. Se você tem os elementos da matriz de responsabilização, você pode sim realizar diretamente por meio do PAS. Então o item está incorreto. Alternativa D. A comunicação será válida mesmo quando feita sem observância das prescrições normativas, pois o comparecimento do interessado supre sua falta ou irregularidade. Será válida? Não, será nula. O item também está incorreto. Então, para a gente só sobra justamente quem? A alternativa E. Mas vamos ler para confirmar se está correta. A EBSER, na aplicação da norma operacional, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Perfeito. Então, o item correto para a gente aqui é a alternativa E. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa primeira parte da norma. Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo com os seus amigos. Também peço que vocês se inscrevam no canal, né? Para dar uma moralzinha para o professor. Até a próxima, pessoal.